Graça e paz, Igreja do Avivamento. Abra sua Bíblia em segundo livro dos Reis de Israel, no capítulo 4, a partir do verso 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos, servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me, que é o que tu tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então, o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. O que a gente pode aprender hoje nesse texto? E eu quero aqui compartilhar com você essa palavra, aquilo que Deus colocou no meu coração. E a minha expectativa é que Deus vai gerar um milagre na sua casa, na sua vida. A gente olha para o Antigo Testamento e a gente começa a ver um Deus que julga, um Deus que condena, um Deus que estabelece uma lei e um Deus que é duro. Mas se a gente ficar só olhando desse jeito, a gente está tendo uma visão muito míope de quem é Deus. Porque no mesmo texto do Antigo Testamento, a gente vai ver um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus que se preocupa com uma viúva, um Deus que se preocupa com uma família passando dificuldades. Isso já nos ensina de que Deus está preocupado, sim, com a nossa vida financeira. É isso que o texto nos ensina aqui. O profeta Eliseu, ele substitui, vamos dizer assim, o profeta Elias, e ele faz, dizem os teólogos, pelo menos o dobro dos milagres que Elias realizou. Nesse capítulo 4 do segundo livro dos Reis de Israel, que fala do começo do ministério de Eliseu, você vai encontrar só nesse capítulo pelo menos 5 milagres que vão acontecer aí. E este milagre da multiplicação do azeite é o primeiro que a gente já vai vendo aí. A primeira que eu observo aqui é que nós precisamos desenvolver a obra do Senhor sem se esquecer da nossa família. A gente vai ver um discípulo fiel, um servo fiel, um filho do profeta. Ele trabalhava ajudando o profeta, servindo ao ministério do profeta. Ele era conhecido do profeta, é tanto que a mulher, a viúva, chega para o profeta, fala para ele:
ele nem pergunta mais nada, já vai direto dizendo: o que é que eu posso fazer agora por você? Então a gente vai observar que ele era um servo, um discípulo fiel, temente a Deus, mas ele se esqueceu de cuidar da sua família. E quando ele morreu, deixou a família sem nada. Deixou a família numa situação financeira de grande risco. Morreu, deixou dívidas para a família. Morreu sem deixar um centavo guardado para nada. Morreu sem deixar nem alimento. Deixou a sua família sem dinheiro, sem praticamente nada em casa. Quando o profeta perguntou para a viúva: o que é que você tem em casa? Ela disse: eu não tenho nada. A única coisa que ela lembrou foi de uma botija. Não deixou nada. Infelizmente, os pastores mais antigos, eles viviam da obra do Senhor e trabalhavam e se matavam na obra de Deus. Quando eles ficavam velhos, que tinham que deixar o ministério, a sua maioria não deixava nenhum centavo guardado e ia viver só Deus sabe do quê. E vi aquela situação e aquilo me amedrontava. E eu pensava comigo mesmo: meu Deus, eu não posso desenvolver o ministério e deixar a família sem nada, sem nenhuma proteção. Desde o dia que eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil, eu fiz um seguro de vida. E eu pensava assim: se eu morrer, eu vou deixar um seguro, e pagando com dificuldade. Vou deixar lá um seguro para a família, então pelo menos vão ter lá um dinheiro para sacar, para dar uma arrumada aí, quem sabe. Até hoje eu pago esse seguro. E eu já olhei para esse débito, e já me deu a vontade de cancelar, sabe? E eu fiquei pensando e pensando. Quase que eu cancelei há uns meses atrás. Deus não quer que a gente perca a nossa família, gente. O apóstolo Paulo aconselhou o jovem pastor Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 5, no verso 8. Ele diz assim, aquele que não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria família, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Então, não criemos a desculpa de que nós estamos correndo e muito ocupados com a obra de Deus e por isso não estamos cuidando da nossa família. Não. Família é a nossa célula principal. Ganhe a sua família. E eu quero declarar sobre a sua vida: a sua família vai respaldar o seu ministério como líder. Você não vai perder a sua família de jeito nenhum. Quem recebe aí? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Se você morresse hoje, como ficaria a sua família? Você tem casa própria? Você tem um seguro de vida? Você paga o seu INSS? Sim, porque se você morrer, fica uma pensão aí. Aí se você diz: não, eu não tenho casa própria, eu não tenho seguro de vida, não, eu não estou pagando INSS. Eu vou te fazer outra pergunta: e você ama a sua família? A Bíblia diz em Provérbios capítulo 13, verso 22, o homem bom deixa herança para os filhos dos filhos. Aí você pode dizer: mas a melhor herança que eu posso deixar é a palavra de Deus. Lindo, deixe mesmo, é o mais importante. Então tudo isso é uma bênção, mas deixa uma herança também. Aquele servo do profeta fez tudo certo, mas esqueceu da família. Aí deixou até dívida para a família pagar. Deixou nada. Segunda coisa que nós observamos aqui no texto: o que nós temos é sempre suficiente para Deus operar um milagre. Aquela viúva, quando o profeta perguntou: e agora o que é que eu faço? Eu estou precisando de uma ideia aí, o que é que você tem em casa? Eu não tenho nada em casa, a não ser uma botija lá, que eu boto um azeite dentro. Aquela viúva, ela achava que não tinha nada. Os discípulos de Jesus também pensavam assim.
Lembra dos 12 caminhando com Jesus e uma grande multidão? 5.000 pessoas. E aí chega o discípulo e diz para Jesus: Senhor, libera eles, porque eles já têm caminhado com a gente aí. Está todo mundo varado de fome. E libera eles, porque senão eles vão desmaiar pelo caminho aí, para eles comerem. Aí Jesus diz: por que eu tenho que liberar eles? Dá-lhes voz de comer. Mas Senhor, a gente não tem nada, a não ser 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para uma grande multidão? O que você tem é mais do que suficiente para Deus pegar e fazer um milagre, e você vai ficar impressionado com o que Deus vai fazer na sua vida. Mas você precisa colocar isso nas mãos dele. Entendeu aí? Aí 5 pães e 2 peixinhos alimentou uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E olha lá, ó, ainda sobraram 12 cestos cheios. Segundo o livro dos reis de Israel, capítulo 4, lá no finalzinho você vai ver que os discípulos trazem um problema para Eliseu. E diz assim para Eliseu: Eliseu, a gente tem 100 homens famintos. Israel estava passando um período de grande dificuldade. 100 homens sem ter o que comer. E o profeta Eliseu, pode olhar no seu texto aí, pega 20 pães e algumas espigas e alimenta os 100, ainda sobra. Aí a gente olha para o texto e vê o que a gente precisa mesmo para acontecer um milagre. A gente precisa de uma palavra profética. Quando o problema veio na casa daquela viúva, ela correu para o seu profeta e disse: profeta, o meu marido era teu servo, ele te servia, ele morreu. E agora vieram os credores para levar tudo. O que eu faço? Me ajude. E ele disse para aquela mulher: e aí, o que eu posso fazer por você? O que você tem em casa? Aí ela diz: eu só tenho uma botija. Então vai ser com aquela botija que o milagre vai acontecer. Deixa eu dizer uma terceira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto. A nossa necessidade nos empurra a vitória. O que acontece naquela viúva, a situação dela, é que ela não tinha alternativa. Marido morreu, não deixou nada, ainda tinha dívida para pagar. Os filhos seriam levados como escravos. O que ia ser daquela mulher? Viúva e sem filhos, numa pobreza daquela. Não tinha nada para comer, nada. Então, só um milagre mesmo para acontecer. Quero dizer para você, Deus pode fazer um milagre na sua vida, tão grande, que você vai ficar espantado com o poder de Deus na sua vida. Quem crê, tome posse aí. Salmo 35, verso 27. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Saiba que Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, dá um prazerzinho a Deus e deixa Ele te fazer prosperar e muito. O profeta Isaías, no capítulo 45, no verso 3, ele diz assim, ó, o profeta, boca de Deus para o povo, ele diz: e te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Sabe para quê? Para que todos saibam que eu sou o Senhor, e além de mim não há Deus. Dá um aplauso a Ele bem forte. Aquela viúva se mexeu. A necessidade dela fez com que ela fosse empurrada para a vitória. Então, meu querido, não permita que a sua necessidade te empurre para a acomodação, mas te empurre para vencer. A dificuldade tem que te levar à vitória, meu irmão. Deixa eu dizer mais uma coisa. Amplie os seus relacionamentos. O profeta disse para aquela viúva: tome vasilhas emprestadas aos seus vizinhos. Imagine você na situação dessa viúva. E o profeta dissesse para você: Deus vai fazer um milagre, mas você vai precisar ir na casa dos seus vizinhos e tomar vasilha emprestada. E agora? O que você ia fazer? E
E apóstolo, o vizinho da direita não fala comigo. O vizinho da esquerda é muito chato. O de frente nem pensar, porque já até pegamos uma briga. A gente vive essa situação, gente. Como é que a gente vai evangelizar se a gente não tem relacionamento? Você entendeu a necessidade que nós temos de ampliar os nossos relacionamentos? A gente precisa arrumar tempo para relacionamento. Por que Jesus era amigo de publicanos e pecadores? De prostitutas, de bêbados, do que fosse lá. Mas Jesus não fazia o que eles faziam. Ele ia lá e dava o testemunho. E era amigo. Nós precisamos ampliar os nossos relacionamentos. Aquela viúva, ela conseguiu um monte de vasilha, mas eu diria que ainda foi pouco, porque quando pediu mais, não tinha. E se fosse você, quantos amigos você tem? Deixa eu dar outra palavra. Feche a porta para interferências de incrédulos e escarnecedores. Quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, o que é que Jesus disse para ele? Calma, Jairo, a sua filha não morreu, mas dorme. E o que foi que aquele monte de gente na casa fez? Riu de Jesus, zombou do milagre. E sabe o que é que Jesus fez? Sai todo mundo daqui, bota para fora. Sai. Tira esses incrédulos daqui. Fecha a porta do quarto aqui. Aqui só vai entrar Pedro, Tiago e João. Chega aqui, e o pai? Entra aí a mãe. Vamos fazer agora a oração do milagre. Se você der ouvidos aos incrédulos, já era o seu milagre. Se você der ouvidos aos escarnecedores, já era a sua bênção. Bem-aventurado e feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Você quer a bênção? Você quer o milagre? Então creia. Feche a porta da sua casa para os incrédulos. O que foi que o profeta disse para aquela viúva? Quando pedir as vasilhas, feche a porta da sua casa, se tranque lá com os seus filhos, porque o milagre vai acontecer segundo o que eu estou ordenando e segundo o que você crê. Não deixe as interferências externas, não permita que a incredulidade roube a sua bênção. Sexta coisa, essa foi longa, gente. A nossa fé limita o nosso milagre. Me diga qual é o tamanho da sua fé, que eu vou te dizer o tamanho do seu milagre. Olha para a viúva. Olha só, a quantidade de vasilhas limitou o derramar do azeite. Não foi verdade? Acabou as vasilhas, acabou o azeite. Não tem mais um lugar para derramar azeite. Deus não vai desperdiçar azeite. A nossa fé limita o nosso milagre. A gente só vai até onde a nossa fé chega. A gente só vai até onde a nossa fé chega. Então aquela viúva achou que só ia encher aquelas vasilhas. Só chegou até ali. Se tivesse mais vasilhas, o que você acha que ia acontecer com o azeite? Ia continuar jorrando, até que não tivesse mais nenhuma vasilha. Aquele milagre podia alcançar toda a vizinhança, podia alcançar a cidade vizinha, podia alcançar, sei lá mais aonde. O azeite ia continuar derramando. Mas a fé limitou o milagre. Você crê que Deus pode mudar a sua situação? Até onde você acha que Deus pode mudar a tua situação? Tem gente que não desenvolve a sua fé. A sua fé vive atrofiada. Ele vive à margem dos milagres, porque ele não arrisca nada. E ainda bate no peito e diz, tem que ter pé no chão. Não, tem que ter pé no céu. No sobrenatural. De acreditar que o milagre vai chegar.
então Ele é fiel. Entrego essa mensagem que Deus colocou no meu coração, com muito amor, com muita fé, acreditando nela e no milagre que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa. Deus te abençoe, uma semana de bênçãos, em nome de Jesus.